Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo Geotech. Aqui nós conversamos sobre ciência, sobre tecnologia, outros assuntos, né, na área de militar, na área de geopolítica. A gente traz aqui um contexto para vocês, o que está acontecendo aí nesse mundão. Bom, gente, hoje eu estou trazendo aqui uma notícia para vocês que tem sido comentado aí na imprensa internacional, né, uma publicação que foi feita pela revista Nature, né, uma revista muito relevante na área de ciências, né? E eles fazem um questionamento, na verdade é um artigo aqui de opinião, né, da Olga Dobrovidova, né, sobre o que a eleição, né, que aconteceu agora na Rússia para presidente, né, agora no meados do mês de março, né, que decretou mais uma vitória, mais um mandato aí do Vladimir Putin, né, governando o país, o que isso vai afetar a ciência russa? O que vai afetar, como que isso vai afetar a vida dos pesquisadores russos, né? E aí eu vou tentar trazer um contexto para você do o que está acontecendo aí nos últimos anos lá na Rússia e o porquê que isso é tão relevante, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a Rússia é um país de alta capacidade tecnológica e científica. A Rússia, historicamente, desde a época ali da Revolução Russa, na época do período da União Soviética, até antes disso, a Rússia sempre gerou mentes brilhantes, né? Homens e mulheres ali com altíssima capacidade na área de ciências. Mas o que acontece? Aqui, né, tem a notícia aqui do G1, né, que o Putin, né, venceu mais um mandato para ser presidente lá. Ele vai ter o quinto mandato dele, ele venceu com mais de 87% dos votos. E assim, né, a vitória aconteceu ali no dia 18 de março, foi esmagadora, 87% dos votos. Só que a gente tem que ter, né, a gente não pode ser tão inocente, né? A gente tem que observar também o outro ponto, né, que está sendo muito falado por observadores internacionais, que a eleição não foi plenamente democrática, né? A Rússia, assim como na Venezuela, né, é só democracia pelo nome, né? A Rússia, ela realmente não teve ali eleições realmente democráticas, né? Os outros candidatos que estavam ali envolvidos no pleito, eles simplesmente estavam ali por estar, né? Se eles perdessem, não ia fazer nenhuma diferença, porque realmente os verdadeiros opositores, aqueles que realmente poderiam incomodar a eleição do Vladimir Putin, ou estão presos, ou estão mortos, ou são extremamente perseguidos e os caras não se arriscam em emergir, né? Emergir como candidatos a presidente. Os caras não se arriscam, né? Porque eles sabem que eles podem ser presos, né? E depois que os caras entrarem na cadeia, vai saber o que pode acontecer com eles, né? E assim, aqui tem como sempre, eu vou deixar o vídeo na descrição. O vídeo não, perdão. A notícia na descrição do vídeo, né? Vocês vão poder ler lá com calma, entender todo o contexto, né? Que lá exemplificou aqui do que está acontecendo lá. Mas eu vou tentar trazer aqui o resumo para vocês. Então, teve essa eleição. E o que acontece lá na Rússia, né? Publicamente, né, assim como acontecia na União Soviética, né? E a gente sabe que a Rússia herdou a maior parte, né, do modus operandi, né? Do modo de ser da União Soviética. E eles publicamente, eles divulgam que eles são muito a favor da ciência. Um comportamento que a gente vê sendo muito comum em países que tem essa base ideológica mais socialista, né? A gente vê aqui no Brasil, né, no governo, né, PT sendo, né, um grande defensor das universidades, da educação, da ciência, da tecnologia, mas a gente sabe que eles têm um contexto, um porquê fazer isso, né? Eles sabem que a educação, a ciência, é um meio ideológico, né? Então, é óbvio que eles vão fazer essa divulgação, só que não é uma ciência livre. E esse que é o ponto, essa que é a questão que está sendo debatida aqui nesse artigo, por isso que é tão relevante vocês darem uma lida, né? Em seguida, depois que vocês assistirem esse vídeo, dá uma lidinha para vocês se informarem e entenderem um pouco melhor, com mais profundidade sobre esse assunto.
que ele é muito mais complexo, né? Porque a ciência russa, ela tá perdendo a liberdade dela em troca de uma existência ideológica, né? Então, por que está acontecendo, né? Publicamente, o governo, né, igual eu disse, é um grande defensor e até eles estão fazendo uma política lá de estabelecer que 2% do PIB, né, do Produto Interno Bruto, da soma de todas as riquezas que a Rússia produzir, vão ser direcionados especificamente para pesquisa científica, né? Não é pouca coisa, gente, é muito dinheiro que está sendo colocado, né? A Rússia sempre investiu pesado nisso. A ciência russa, assim como acontece aqui no Brasil, né? Tem o dinheiro, né, para pesquisa vem muito dos recursos estatais, né? Não é igual, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, que a iniciativa privada, ela toma conta desse mercado, né? Porque eles têm também interesses capitalistas em volta disso, né, e tal, mas basicamente na Rússia acontece muito semelhante ao que acontece aqui no Brasil, né? Que é uma ciência financiada pelo Estado, basicamente. E lá, eles estão colocando agora 2% do PIB. Isso até que seria muito legal se fosse realmente algo mais, assim, entre aspas, puro, né? Sem um interesse por trás, né? E aí, por que isso daqui é um pouco complicado, o que está acontecendo lá? Aí a Nature também, alguns anos atrás, né, em 2013, aliás, mais de 11 anos atrás, publicou esse artigo também, né, que fala sobre um acontecido que o parlamento russo fez, né? O Vladimir Putin, ele criou uma espécie de instituto lá de regulação das ciências, da Academia de Ciências russa. E esse instituto meio que vai gerir, né, toda a produção científica da Rússia, né? Então, a partir dessa votação que aconteceu lá no parlamento, foi estabelecido essa reforma no sistema científico lá da Rússia. E aí, assim, mais de 436 institutos que existem na Rússia, 45 mil funcionários, né, pesquisadores e pessoas que trabalham nessa área, estão sob esse comando desse instituto, né, que presta contas diretamente ao Vladimir Putin, né? Então, o Putin, ele coloca, né, realmente toda a sua ação, ele consegue gerir aquilo ali, dizer o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. É muito dinheiro que está sendo envolvido ali, né? São 60 bilhões de rublos, né? Que aparentemente 60 bilhões de rublos, mais de 1,9 bilhão de dólares na época, tá? Que estão sendo controlados. Gente, é muito dinheiro, né? E antes desse processo, a ciência russa ela tinha até uma certa liberdade de ação, né? Os pesquisadores podiam estudar aquilo que mais lhe convinham. Só que a partir dessa criação desse instituto, as coisas começaram a ficar mais difíceis lá, né? Eles começaram a ter problemas de liberação de verba, de recursos financeiros para pesquisar aquilo que eles realmente queriam pesquisar. E os pesquisadores começaram a perceber que só vão conseguir liberação de dinheiro para fazer a pesquisa deles se a pesquisa estiver alinhado com a ideologia do partido que está no poder, partido do Putin, a ideologia, na verdade, do Putin. Então, que é uma ideologia que a gente sabe que tem um alicerce muito nacionalista e com muita base também no socialismo, comunismo, né? E, cara, isso é um problema, porque a ciência ela precisa de liberdade para ela poder se desenvolver em toda a sua potencialidade, né? Um pesquisador não pode criar um artigo científico e mudar aquilo que a realidade obriga ele a dizer, né? Ele não pode inventar só porque um líder, uma pessoa que está acima dele, está querendo que ele diga isso. A ciência, ela trata objetivamente dos assuntos que acontecem ao nosso redor, no nosso mundo, né? O universo, ele é muito... Ele estabelece as coisas de uma maneira muito clara, muito verídica, e a gente não pode ficar manipulando para atender demandas de homens que querem ficar no poder, né? E esse artigo ele desenvolve um pouco, né, esse contexto dessa votação e como que isso, né, afetou. E agora,
mais de 10 anos depois, a gente está vendo, né, que essas questões estão ficando cada vez mais à mostra, né? Os cientistas estão cada vez mais é, tendo a sua liberdade cerceada, eles estão cada vez mais sendo perseguidos pelo governo. E tudo isso começou há muitos anos atrás. Então, se realmente, para você implantar um sistema de governo ditatorial, realmente leva um certo tempo, mas quando a situação começa a acontecer, realmente acaba sendo desastrosa e muito problemática, né? E o que isso traz de problemas, né? Todo esse processo que está acontecendo na Rússia não teve participação das pessoas interessadas, que são os próprios pesquisadores, ou seja, foi uma decisão tomada de cima para baixo, né? Eles tinham inúmeras colaborações com países ocidentais e, com o tempo, essas colaborações foram sendo perdidas, né? E isso acelerou muito depois do início da guerra com a Ucrânia, né? A guerra com a Ucrânia realmente foi ali o que selou, né, a desvinculação da ciência russa do restante do mundo, principalmente o mundo ocidental. E aí, né, eles foram obrigados a trabalhar com ali países que estão ali mais próximos a eles, que são mais parceiros da Rússia ali, historicamente, que são a China e a Índia também, né? A Índia talvez é um pouco menos que a China, mas ali a gente sabe que a Índia e a China produzem também uma ciência de alta qualidade, mas realmente, né, você tem um vínculo histórico com países ocidentais, países europeus, países, Estados Unidos, Canadá. Quando você corta esses vínculos, né, você realmente cria muitas dificuldades, né, para você restabelecer. É outra cultura, é outro modo de fazer ciência, né, na Índia e na China, né. E um exemplo, né, muito clássico aqui, né, que o CERN, né, divulgou que eles vão manter os vínculos os cientistas russos até novembro desse ano, então, novembro de 2024. E a partir de dezembro de 2024, eles não vão mais produzir ciência com os russos, né? Então, é um problema também. O CERN, para quem não sabe, é um laboratório, né, gigantesco, né? Talvez é o maior do mundo na área de física nuclear, né? E essa opressão política, né, ela tem... os cientistas basicamente são oprimidos, eles ficam com medo, né, de trabalhar, de fazer a sua ciência de maneira livre, porque eles podem ser recrutados para o serviço militar, né? E a gente sabe que no momento que eles estão, se você for recrutado, você provavelmente vai para o campo de batalha, correndo um risco muito grande de perder sua vida, né? Então não é realmente, além de ser um desperdício científico, realmente os cientistas têm família, eles não querem perder a sua liberdade para ir para um campo para lutar por uma guerra que às vezes a grande maioria deles nem acredita que é relevante, que realmente é uma guerra justa, né? E, né, tem outra informação que, né, eu captei em outro portal aqui, que 2.500 pesquisadores deixaram a Rússia desde o início da guerra com a Ucrânia. Então, realmente, você já percebe que ou eles saem do país para continuar suas vidas em outros lugares, que eles são livres para trabalhar, ou eles ficam lá e são oprimidos, né? E essas interrupções, né, das relações, né, interrompe também o financiamento do exterior, cadê suprimentos para atender, né, para fazer os projetos deles, né? E isso traz, né, muitos problemas, né? Por exemplo, a área de pesquisa médica foi muito prejudicada, né, que é uma área muito forte ali da ciência russa, né? Aproximadamente 3 entre 4 pesquisadores tiveram algum tipo de problema na parte de financiamento de suas pesquisas, né? Então, se apenas um pesquisador em 4 consegue manter, né, o seu financiamento, é realmente um problema muito grande. A única área que talvez não foi tão prejudicada é a área de ciências na parte de ciências humanas, né, que é basicamente, você não precisa de muito investimento financeiro para isso. Basicamente o pesquisador vai ler muito ali, vai produzir algum artigo ali, né? Não é tão custoso. Mas, qual que é o problema disso, né? Eles são... como você está sob a guarda de um líder que tem uma ideologia muito clara, se você fazer algo que vá contra, né, a ideologia do líder, você vai ter sérios problemas. Então, por exemplo, se você produzir alguma ciência
na área de ciência, em algum artigo científico na área de ciências humanas que for contra essa ideia nacionalista, essa ideia socialista, essa ideia comunista que existe no governo em volta, né, permeando esse governo do Putin, você vai ter sérios problemas. Então, realmente, você não tem a liberdade para você estudar aquilo que lhe convém, né? Isso é um grande problema que, infelizmente, a gente está encontrando lá na Rússia, e a gente torce, né, para que eles possam, né, o mais rápido possível, né, reverter essa situação. Eu não sei até que pé que os cientistas russos estão lutando por isso, né? Eu creio que, assim como os opositores políticos de Putin estão sendo perseguidos, eu acho que também, se eles se levantarem contra, eles podem ter suas carreiras é, finalizadas, né? Ou simplesmente eles podem ficar, né, no esquecimento, não tendo espaço e nenhum tipo de recurso para produzir ciência. Bom, esse é o vídeo de hoje. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários do vídeo, se você ficou até agora assistindo, qual é a sua opinião sobre esse assunto, né? Para a gente poder é, trocar uma ideia, né? Os comentários são um bom lugar para isso. E também você comentando, você vai ajudar o canal a chegar a esse vídeo chegar a mais pessoas, certinho? Então, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Até mais, um abraço. Tchau.